Bora! Pós-jogo de Botafogo 3, Santos 0. Que coisa linda, que emoção, que emoção, que emoção. Hoje vai ser um pouquinho emocionado, gente. Vamos para mais um vídeo. Ah, galera, que noite nós vivemos ontem no estádio Newton Santos. Que noite. Eu tive o prazer de ter sido convidado pela BlazeBet para estar no camarote deles. BlazeBet não bota nem um centavo aqui no canal, mas só a experiência que eles me fizeram ter já vale por qualquer tipo de patrocínio pontual. Então, desde já, o título desse vídeo é um agradecimento. Já começa pro torcedor, pro time do Botafogo, pro Luiz Castro, é um agradecimento para todos. Para alguns que tiveram um bom serviço prestado, estou falando, por exemplo, do Carly, vou falar deles daqui um pouco mais à frente. Mas também é um agradecimento à Blaze Brasil. Então, Blaze, muito obrigado pelo convite. Obrigado demais pela experiência que vocês me fizeram ter, tá? E tomara, quem sabe, que seja a primeira experiência de muitas entre nós, não sei. Mas eu já agradeço muito pela chance de ter estado no camarote de vocês. Foi fora do comum. Estou emocionado até agora, desde o convite, passando pela vivência, até o fim da experiência. Então, estou muito feliz. Mas vamos falar do que interessa agora. Vamos falar agora do jogo que o Botafogo amassou o Santos e vencemos por 3-0 de um jeito que eu sempre vinha pedindo e finalmente aconteceu, tá? Botafogo logo no princípio do jogo, assim como foi contra o Cuiabá, assim como foi contra o Bragantino, o Botafogo conseguia implementar o seu estilo de jogo, conseguia empurrar para trás o adversário. Por que eu citei aqui Cuiabá e Bragantino? Eu citei aqui jogos que tem como exemplo vitória e derrota. Contra o Bragantino, nós vencemos por 2-1, mas em muitos momentos da partida, principalmente quando o jogo estava 1-1, o Bragantino se sentia muito à vontade na casa do Botafogo. E é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, tá? O vídeo não vai ter edição, tá? Eu vou acabar travando a língua de vez em quando. Mas é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. O Botafogo, quando joga em casa, não pode tratar o visitante com tranquilidade, não pode tratar com amor. Deu chance, machuca. Não pode deixar o adversário se sentir em casa jogando na nossa casa. A casa é nossa. Então, para nós, o terreno tem que ser perfeito. Para eles, tem que ser inóspito. Sabe? Contra o Bragantino, nós conseguimos ainda vencer. E eu também estava no jogo, eu até falei para um amigo do lado, olha, só vamos buscar essa vitória. Não tem outro resultado. E conseguimos buscar o 2-1. Contra o Cuiabá, começamos da mesma forma. Amassando o Cuiabá, deixando o Cuiabá preso atrás, preso na defesa, até que eles foram começando a se sentir em casa, se sentir à vontade, se sentir como se estivessem jogando na Arena Pantanal. E nós acabamos perdendo essa partida. Daí veio o jogo contra o Atlético Mineiro e a gente já sabia que o Botafogo ia ter uma boa apresentação, como teve um 2-0 que, placar moral para mim, poderia muito bem ser um 3-0, tá? O Atlético também teve uma chance, então vou refazer aqui, placar moral 3-1 para o Botafogo, tá? E aí chegamos à partida em que a gente dependia das nossas próprias forças. E eu vou falar para vocês, nada mais fora de casa do que a gente chegar no nosso estádio, na nossa casa, e ver o Santos de branco e o Botafogo de preto. Tudo bem, era o lançamento do uniforme preto do Botafogo, mas foi uma coincidência muito feliz, podemos dizer, porque o Botafogo jogou de preto e jogou como se estivesse jogando na Vila Belmiro. Jogou como se nunca tivesse jogado no Newton Santos ainda, como se fosse uma estreia. E o espírito do time nesse jogo foi um espírito de quartas de final de Libertadores.
O Botafogo tendo que definir o resultado. E definiu. Grande partida do Lucas Fernandes. A melhor partida dele no ano, não só pelos gols, porque gols ele já vinha merecendo exatamente desde a partida contra o Santos lá na Vila Belmiro, que ele chutou uma bola e o João Paulo fez uma grande defesa. Ele já merecia o gol ali. Mas ele teve uma grande atuação, foi perfeito taticamente, tecnicamente, o melhor jogador em campo, não teve como. Foi ótimo ter saído de campo, ter sido aplaudido, porque era o que ele merecia. Lucas Fernandes fez uma partida tenebrosa, uma partida que qualquer técnico de seleção brasileira, não em período de Copa como já estamos, mas num período cíclico, num período em que está sendo montada uma estrutura para uma próxima Copa do Mundo, o Lucas Fernandes fatalmente na convocação seguinte estaria na seleção. Ele fez uma partida digna de seleção brasileira. Esse foi o Lucas Fernandes contra a equipe do Santos. E nós, como eu falei, nós fizemos uma coisa que eu sempre pedi. O Botafogo fez com que o Santos não se sentisse bem jogando na nossa casa. E tudo aconteceu da forma como eu queria que acontecesse. Queria, entre aspas. Porque quando terminou o jogo, o primeiro tempo, eu falei, agora é voltar no segundo e marcar rápido. 7 minutos, 2-0 Botafogo. E aí ficou tudo certo. A gente sabia que o Botafogo ia vencer a sua partida. Por 3-0, por 4-0. O fato é que o Botafogo merecia ter feito 5-6. Porque o Santos foi tenebroso, o Santos foi horrível. E só não tomou 5-6 porque eles têm hoje o melhor goleiro brasileiro do Brasil. O melhor goleiro do Brasil é o Gatito. Mas o melhor goleiro brasileiro do Brasil é o João Paulo. Grande goleiro do Santos. Merecia um time melhor. Merecia um time melhor. Para encerrar esse vídeo, eu quero... Como esse aqui é um vídeo de agradecimento, eu quero agradecer ao Luiz Castro pela atmosfera que ele conseguiu colocar nesses jogadores. Eles entraram realmente com faro de decisão. Era final de campeonato. Foi sensacional ver o Botafogo jogando como jogou. Melhor partida do Botafogo no ano, dentro ou fora de casa não importa. Melhor partida do Botafogo no ano, sob o comando do Luiz Castro. Tá? Grande partida do Botafogo. E o meu agradecimento é por ele ter feito com que alguns jogadores sentissem a vibe tão gostosa que estava no estádio. O Rafael entrar e sentir a vibe da torcida dentro de campo. O Carly entrar e ser homenageado pelo torcedor dentro de campo. O Jacob Montes entrando e sentindo pela primeira vez o calor real da torcida alvinegra. O Luiz Castro teve um tino muito importante, uma sensibilidade de entender que era o momento deles. Momento, inclusive, de tirar Júnior Santos, de tirar Daniel Borges e mostrarem que sim, a gente critica, mas quando eles fazem grandes partidas, a gente tem que aplaudir. E a partida do Júnior Santos aqui, eu vou falar para vocês, foi uma partida assombrosa, guardadas as devidas proporções. É um jogador que vai tomar as piores decisões. É um jogador que vai errar coisas simples, mas é um jogador que não se omite. Se não me engano, o jogo estava 2-3-0 já. E o Júnior Santos estava lá no campo de defesa, rasgando bola e comemorando. Como é que a gente vai criticar um cara desse? Como é que a gente vai dar nota 5 para um cara desse? Não vai. A gente não pode dar uma nota 5 para um cara desse. É 10 para o Júnior Santos. Grande partida, tomando as piores decisões, tomando os piores partidos durante a partida, mas merecia inclusive aquele gol em que ele estava impedido. Júnior Santos é um jogador que, se fosse na Europa, e tem muitos jogadores na Europa que fazem essa função, esse trabalho sujo do Júnior Santos, esse jogador estaria sendo cavado em grandes clubes da Europa, em grandes clubes da Premier League. Júnior Santos merece todo o nosso carinho, torcedor, porque ele é um cão ensandecido dentro de campo. Ele não desiste de uma bola, ele não se omite o jogo todo. Grande vitória do Botafogo. Agora acabou aquela escrita negativa que o Botafogo não vencia o Santos desde 2017.
vencemos e cobramos deles com juros. 3-0 ficou barato. Eles ainda saíram daqui muito felizes, porque só tomaram de 3. Porque, mais uma vez repito, era para ter tomado de muito mais. Repito de novo, gente, grande partida do Botafogo. Grande experiência que você, torcedor alvinegro, que foi no estádio, me deu. Eu nunca senti, olha que eu vou no estádio do Botafogo em alguns jogos, não o ano inteiro, mas eu já fui a vários jogos. E, cara, eu fui no Botafogo e Guarani, no Botafogo e Operário, e eu não senti o que eu senti na noite de ontem. Obrigado, torcedor alvinegro. O agradecimento nesse vídeo é pra você, pro Luiz Castro, pro meu cachorro que tá latindo e atrapalhando o vídeo. É pra todos vocês. Não vai ter edição, o cachorro tá latindo, tá participando também, tá agradecendo cada um de vocês. Muito obrigado pela experiência que vocês me deram. E vamos esperar agora o Atlético Paranaense. Botafogo, historicamente, costuma ir bem jogando em Curitiba. É um jogo muito difícil, mas do jeito que a gente vem jogando nessa temporada, por que não sonhar com uma vitória contra o Atlético Paranaense? É puramente possível, gente. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Nessa última rodada, o Botafogo precisa simplesmente da sua própria força. É vencer o Atlético Paranaense e saber se vai ficar em 7º ou se vai ficar em 6º. Isso porque o Atlético Mineiro pega o Corinthians e a gente tem que contar com tropeços de América Mineiro, Fortaleza e todos os outros que estão ali na briga. Se a gente fizer o nosso e ninguém fizer o deles, a gente está na fase de grupos da Libertadores. E aí eu falo para você, pergunto para você aqui, torcedor, e essa pergunta vale para mim também. Alguém chegava para você em janeiro e falava assim: o Botafogo vai estar disputando a 6ª, a 7ª e a 8ª posição. Qual posição você acha que o Botafogo vai ficar? Fatalmente a gente falaria que o Botafogo ia ficar em 8º. Eu acho que ninguém aqui acreditaria que o Botafogo ia ficar em 6º. Mas é possível e nós vamos conseguir. E como eu sempre falo, acreditem no Botafogo. Só nós podemos acreditar no Botafogo. Deixa a descrença para comentarista vendido ou para qualquer outro. A crença no Botafogo tem que ser nossa e não deles. Grande abraço para vocês. Valeu, se inscrevam aqui no canal, comenta esse vídeo, curte, compartilha. Se me viu lá no estádio, me fala. E é isso, tô muito emocionado. Mais uma vez, obrigado pela experiência que vocês me proporcionaram. BlazeBet, Botafogo, Luiz Castro, jogadores do Botafogo e você, torcedor alvinegro. Tamo junto, valeu, fui.